Bom dia, pessoal. Vamos à aula dessa semana. Nós vamos rever conteúdos e iniciar com a matéria nova. Então, nós já havíamos trabalhado o conceito de frase, oração e período. Relembrando, frase é todo enunciado com sentido completo. Inicia-se com letra maiúscula, termina com pontuação, pode ser ponto final, dois pontos, exclamação, interrogação, e possui sentido. Então, olha o exemplo que eu coloquei. Márcio não foi à aula. Começa com letra maiúscula, termina com ponto final e tem sentido, por isso é frase. E aí nós temos dois tipos de frases. A frase verbal, que é quando possui verbo, que é esse exemplo aqui. Márcio não foi à aula, então foi é verbo, por isso é frase verbal. E a frase nominal, que é quando não possui verbo. No caso aqui eu coloquei o exemplo bom dia. Bom dia é uma frase porque começa com letra maiúscula, termina com um ponto, tem sentido, e aí ela é frase nominal por quê? Porque não possui verbos. Tudo bem, pessoal? Então, continuando. Nós temos o conceito de oração. Oração é o conjunto de palavras em torno de um verbo. Então, o número de verbos numa frase vai determinar o número de orações. Se eu tiver dois verbos, eu vou ter duas orações. Três verbos, três orações. Um verbo, uma oração. Então, o exemplo. Márcio não foi à aula e levou bronca. Aqui nós temos dois verbos, foi e levou. Por isso, nós temos duas orações. E período? Nós temos o período simples, que é quando a frase possui apenas uma oração, portanto, um verbo só, e o período composto, que é quando a frase possui duas ou mais orações, né? Portanto, dois ou mais verbos. Tudo bem? E agora nós vamos inserir o conteúdo, né, a matéria conjunções. O que são as conjunções? As conjunções, elas servem para unir palavras ou orações, dando sentidos específicos a essas palavras que foram unidas ou a essas orações. Eu coloquei um exemplo aqui para ficar mais fácil. Não fui à aula porque estava doente. Este porquê, ela é uma conjunção. Por quê? Porque ela está unindo a primeira oração, que é não fui à aula, com a segunda oração, que é estava doente. Nós temos o verbo fui e o verbo estava, portanto, nós temos duas orações. E aí a gente diz que essa conjunção une as duas, e aí eu digo mais, ela dá um sentido a essa frase. Qual é o sentido? O sentido de explicação. Não fui à escola, e aí eu vou explicar o motivo. Por quê? Porque estava doente. Então, vocês podem perceber que a segunda oração explica a primeira, né? O fato de não ter ido à escola. E aí, aqui eu pus uma tabela com os tipos de conjunções que nós temos, e vou explicar cada uma abaixo. Então, nós temos as conjunções aditivas, né? Que são o e, o nem, tem aqui em cima na tabela, né? O não só, o mas também. E aí, o nome já diz, dá uma ideia de adição, de soma. Eu somo um novo elemento à frase. Então, eu tenho aqui o exemplo. Fui ao shopping e comi um sanduíche. Fui ao shopping, primeira oração, tem o verbo fui. Comi um sanduíche, segunda oração, o verbo comi. O e, que é a conjunção, está acrescentando um elemento novo à frase, né? Não somente fui ao shopping, e também comi um sanduíche. Então, eu acrescento um elemento, eu somo um elemento. Por isso, ela é de adição. Segundo exemplo, ele não me agradece, nem eu lhe dou tempo. Então, agradecer é verbo, dar é verbo. Então, a primeira oração, ele não me agradece. E aí eu vou acrescentar, vou somar um outro elemento com a conjunção nem, não é? Nem lhe dou tempo. Então, além de me agradecer, eu também não dou tempo a ele. Então, eu somei. Então, essas conjunções dão a ideia de soma, de adição. Por isso, são conjunções aditivas. E aí nós temos as conjunções adversativas ou opositivas, né? Porque elas vão dar a ideia de quê? De oposição. Espera-se uma coisa, mas acontece o contrário. Oposição é o contrário. Então, olha aqui o exemplo. Gisele desistiu de comprar um automóvel, porém, ela tem vontade de possuir um veículo. O porém aqui é a conjunção adversativa ou opositiva.
Então, aqui, a Gisele desistiu de comprar o automóvel. Se ela desistiu de comprar o automóvel, a gente espera que ela também não vai ligar para isso. Só que eu ponho aqui um elemento na segunda oração que dá a ideia contrária. Ela tem vontade de possuir. Então, a segunda oração deu ideia contrária à primeira. O outro exemplo, as pessoas gostam de consumir, então gostam de gastar. Aí tem uma conjunção opositiva, adversativa, né? Mas. Então as pessoas gostam de consumir, mas ninguém está comprando roupas atualmente. Então, se as pessoas gostam de consumir, a gente espera que a pessoa vá comprar. Só que a segunda oração diz o contrário da primeira, né? Diz que as pessoas não estão comprando. Por isso é uma conjunção adversativa ou opositiva. E as conjunções alternativas? O nome já diz, dão ideia de alternância. Eu faço uma coisa uma hora, outra coisa outra hora. Eu vou alternando entre elas. Então, o exemplo: seja trabalhador, seja estudante, todos merecem respeito. Então, ou sendo trabalhador ou sendo estudante, todos merecem respeito. Ora tem muito sono, ora tem insônia. Então, uma hora tem muito sono, outra hora não tem sono nenhum. Então, eu alterno aqui com a conjunção, ora, as orações. Independência ou morte. Então, ou pede a independência ou a morte. Então, eu alterno uma coisa e outra. Ou lavo a louça ou assisto o vídeo. Então, não dá para fazer ao mesmo tempo. Eu alterno as coisas. Tudo bem? E as conjunções conclusivas? Dão ideia de conclusão, vou concluir algo. Então, encontrei, pois, Alexandre, quando estive no Parque Ibirapuera. Então, encontrei, pois, Alexandre, esse pois é uma conjunção conclusiva. Quando o pois, vocês vão ver que ele pode dar ideia tanto de explicação como de conclusão. Quando eu sei uma e outra, quando eu puder substituir o pois por porquê, vai ser explicação. Quando eu não puder, vai ser conclusão. Olha o segundo exemplo aqui, ó. O prazo de entrega das atividades termina hoje. Então, conclui-se, né? Logo, conclua-as rapidamente. Então, o prazo termina hoje, portanto, faça rapidamente. Então, a conclusão é que eu tenho que fazer rápido porque termina hoje. E aí, a última aqui são as conjunções explicativas. O nome já diz, da ideia de explicação. A segunda oração explica a primeira. A festa foi um desastre, pois a energia elétrica foi cortada. Esse pois aqui é uma conjunção com a ideia de explicação. Por que que foi um desastre? Porque a energia foi cortada. A escolha da roupa foi equivocada, porque não foi compatível com a sugestão presente no convite de casamento. Então, eu estou explicando por que que a escolha da roupa não foi certa, não foi boa. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou postar atividades sobre essa matéria para entregar daqui a 15 dias e qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp que eu esclareço. Tudo bem? Até mais.